Chama de... pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tema de hoje: vida, escolha ou destino? Quer começar, Dani? Quero. A gente vem falando muito sobre responsabilidade. E esses dias, alguns vídeos, eu assisti alguns vídeos que me fizeram começar a pensar nessa coisa da escolha e no destino. O que que nós estamos fadados a viver e o que que nós, na verdade, escolhemos viver. E foi engraçado porque eu ontem ouvi um áudio de uma, supostamente, né? Porque, enfim, não sei se é real ou não, mas de qualquer maneira é um bom exemplo do que eu estou falando. De uma enfermeira, e ela falando que tinha sido obrigada a aceitar aquelas doses anteriores para não perder o trabalho, e que... Então tá. Você travou, Ana? Gente, eu acho que a Ana travou. Vocês estão me ouvindo? Se alguém estiver me ouvindo, coloca um aviso. A Ana caiu. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Pronto, voltei. Não me pergunte. você Mas, ouviu até que ponto? cara, ouvi 10 segundos. Tá. Então, basicamente é o seguinte, chegou um áudio para mim de supostamente uma enfermeira dizendo que ela tinha recebido as doses anteriores para não perder o emprego e que agora tinha recebido a bivalente e que pelos efeitos graves que várias pessoas tiveram onde ela trabalha, isso, aquilo, daqui por diante ela se recusa a aceitar qualquer uma, mesmo que isso signifique perder o emprego. E aí me veio uma coisa muito engraçada, que foi um dos pontos questionados anteriormente, né? A vida vale o quê? Porque de repente agora ela está disposta a abrir mão do que era absolutamente impensável, só que tendo que lidar com problemas que antes ela não tinha. O destino dela é passar por isso ou foi uma escolha? Um outro vídeo interessante, um rapaz, aparentemente motorista de Uber, filmou lá uma menina no carro dele e ele chegando em casa, com ela dentro do carro. Aí ele vira para ela e diz assim, olha só, aqui é onde eu moro, eu vou parar, a senhora sai do carro. Aí ela falou, mas como não sei o que? Ele disse, quando a senhora entrou, eu tentei explicar que eu não era o Uber que a senhora tinha chamado. Mas a senhora foi tão mal educada, a senhora não me deixou falar. Então agora a senhora vai sair do carro, vai pagar o triplo do que a senhora pagaria para onde a senhora vai, pela sua má educação. Se a senhora tivesse me ouvido, e fora disso, a senhora tem que pensar na sua segurança. Porque você não tinha a minha placa, você não tinha o meu nome. E a senhora entrou no carro e começou a tomar, enfim, falar um monte de coisa e tal, não me deixou falar. Que tipo de coisa a senhora está fazendo? Eu sei que eu vou para casa e a senhora sai do meu carro. De novo, essa menina estava destinada a passar por isso? Ou ela escolheu criar isso? E assim, uma série de situações. A mesma coisa com o tal do show da Taylor Swift. Eu fiquei olhando, falei, gente, chega uma hora em que você tem que entender que se você larga a responsabilidade da sua vida na mão de outras pessoas, você está assumindo um risco absurdo, porque as outras pessoas estão ocupadas, em geral, fazendo outras coisas e não estão muito preocupadas com o teu bem-estar. Então, além da perda absurda da menina que veio a óbito, gente, pessoas foram atropeladas, pisoteadas. Qual, qual é a cantora que vale uma vida humana? Isso é destino ou é escolha? O que as pessoas estão... o que leva milhões de pessoas a se sujeitarem a riscos desnecessários que podem custar a própria vida? Isso é destino ou é escolha? E assim a gente faz com tudo. Eu realmente acredito numa inteligência superior.
Eu realmente acredito que tem uma coisa de destino, né? No sentido de o destino traz as situações necessárias para você evoluir. Mas a escolha é como você vai fazer isso. E o livre-arbítrio, ele acontece te deixando pagar o preço dessa escolha. Tá dando para entender? Seja ela consciente ou não. E a questão toda é exatamente essa. De repente, quando você não olha para o que é real, você se joga num lugar de alto risco. E cria um problema que é muito engraçado, porque tá, tudo bem, agora vamos correr atrás dos culpados. Gente, os culpados devem ser punidos. As pessoas devem ser responsabilizadas. Mas isso não traz a pessoa de volta. A vida foi. E é isso que as pessoas não olham, como foi no Batomush, como foi na Boate Kiss, como tem sido uma série de situações, e assim, eu estou colocando situações extremas porque elas são bons exemplos. Mas a gente faz isso no dia a dia. A gente faz isso dentro dos relacionamentos, a gente acaba com os relacionamentos por inconsciência. Porque a gente escolhe o confortável, o administrável, o seguro. A vida não é isso. É engraçado. É como a história do exercício que a gente vem falando, que ontem a Ana até repostou a história dos hormônios que a musculatura dá para o sistema. A gente fala isso. É necessário para você ter uma sensação de bem-estar, para você ter uma estrutura legal, você fazer determinados procedimentos. Meditar, descansar, lidar com as pessoas, se expor à natureza, fazer exercício físico, se alimentar bem. Se você não faz nada disso, a tua vida fica uma porcaria, você tá sendo vítima do destino, ou você está escolhendo isso. Porque aquilo, tem determinados momentos, você faz tudo isso e de repente se vê numa situação de desequilíbrio, de doença, isso, aquilo. Ah, é destino? Entre aspas. Porque aquilo mesmo que a doença aconteça, tem toda uma atmosfera interna totalmente diferente para você lidar com isso. É aquilo, uma vez eu tive um piripaque, eu tenho certeza que se não fosse o cuidado que eu tenho, enfim, com as coisas internas, com as minhas necessidades básicas, eu teria morrido. Incluindo assim, eu tive uma escolha de lugar, quer dizer, eu poderia ter caído dura no Brasil, poderia ter caído dura fora do país. Eu escolhi, eu consegui dizer não para uma determinada coisa, para ficar fora do país, porque eu achei que era a melhor opção para mim. E aí tive um piripaque. Então fui super bem atendida, melhor atendida lá fora do que aqui, porque eu fiz essa escolha. Porque naquela hora eu parei e me perguntei, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo que o meu sistema está adoecido. Eu vou forçar a barra, eu vou me atropelar, eu vou assumir um risco enorme por causa de um trabalho? Se eu tivesse feito isso, eu teria morrido. E as pessoas continuam fazendo isso. Nada vale. Teve gente que se expôs a uma série de coisas para poder ir ao cinema, para poder continuar viajando. Gente, aonde está o foco? Aonde está a importância? Aonde está o valor? Enfim, realmente eu acho que a gente tem que olhar as escolhas que a gente está fazendo, e é muito engraçado que as pessoas dizem assim, não, mas realmente tudo é energia, eu vou criar a minha realidade, eu não sei o que é, mas, cara, para fazer isso você tem que trazer consciência, você tem que começar a olhar e dizer, tudo bem, eu me meti numa situação enrascada, hoje eu estou no buraco, quais foram as minhas escolhas? E mais, quais são as escolhas que eu estou fazendo agora? Eu cansei de ver, gente, um dos desafios grandes no processo de autoconhecimento é você conseguir convencer a pessoa que ela não precisa se bater o tempo todo. Então, é tipo assim, você tá fraca. Ao invés de você chegar e se pôr no colo e dizer, poxa, eu tô fraca, eu preciso me cuidar, você fala, não, eu sou uma besta porque eu cheguei aqui, não, porque eu deixo todo mundo passar por cima, porque eu não tenho força, porque eu não isso, porque... Isso não ajuda. O que ajuda é, peraí, o que é real? Eu tô precisando de colo. Eu estou precisando de descanso, eu estou precisando de boa alimentação. Não importa o resto.
nesse momento, não tenho energia para gastar com esse tipo de coisa. Deixa eu me priorizar. E aí volta aquela história. Qual é a escolha que você está fazendo nesse momento? E a gente está vivendo um momento tão desafiador, gente. É urgente parar para olhar para isso. Eu realmente acredito que o que está acontecendo no mundo mostra o que está acontecendo dentro da casa das pessoas, de todos nós. A gente tem que começar por onde pode. Onde é que pode? Pode dentro de casa. Então, qual é a escolha que você está fazendo? Como você está cuidando da sua casa? Como você está cuidando de você? Como você está se relacionando com seus amigos, com seus entes queridos, com as pessoas do seu trabalho, com seus filhos, com seus netos? Como você está se colocando? Você está deixando de dizer as coisas? Você está deixando para amanhã? Ontem também eu vi um vídeo, enfim, eram vários pedaços de vídeos dizendo 10 semanas atrás, 15 semanas atrás, 2 semanas atrás, de uma menina de 20 e poucos anos, linda ela, brincando, fazendo, acontecendo, e de repente foi e se suicidou. Isso é destino? O que falhou no meio do caminho? Qual é a escolha que todo mundo, incluindo ela, fez? Que não é possível. Tudo bem, tinha os vídeos nos momentos festivos, de estar com os amigos, de estar no parque, de estar não sei o quê, mas tiveram momentos íntimos em que ela certamente mostrou alguma coisa. E se não mostrou, que tipo de escolha as pessoas fizeram para fazer com que ela se sentisse obrigada a esconder a dor dela? A gente criou uma sociedade que exige o tempo todo uma perfeição que, na verdade, só aprisiona as pessoas. Ninguém é perfeito. A gente tem momentos bons, momentos ruins, momentos de força, momentos de fraqueza. Partilhar isso é parte do crescimento, é parte da evolução e é o que faz a vida ter sentido. Então, a pergunta é, que escolha você está fazendo? Começa a olhar para isso, o que é destino e o que é escolha, o que é responsabilidade sua, o que é livre-arbítrio, o que é opção, o que é necessidade, o que tem valor. Enfim, Ana, estou me empolgando. Tem alguma coisa para colocar? Olha, eu sempre fui muito cética. Eu sempre resisti demais à ideia de tudo que fosse fora do racional. Desde criança, desde adolescente, eu me lembro já de ter essa resistência enorme. Coincidência ou não, eu fui uma criança, uma adolescente que vivia doente e infeliz e cheia de problemas. Enfim. E daí eu comecei a querer, mas por outro lado, eu tinha uma coisa de não, eu não aceito estar nesse lugar, não é possível que não tenha um jeito de resolver isso. Por exemplo, eu sofria das crises de enxaqueca, eu não aceitava que eu ia ter que ficar com aquilo para o resto da minha vida controlando, que era o que os neurologistas falavam, né? Enfim, eu não. E por sorte, entre aspas, eu tinha isso e comecei a buscar. Não, tem que melhorar de alguma forma. E aí, buscando, buscando, sem nunca desistir, que foram alguns anos até eu encontrar o raio da meditação, que eu nem sabia que isso existia. Enfim, porque não se falava. Pelo menos no meio onde eu circulava, eu nunca tinha ouvido a palavra meditação. Até, é, até de repente, cair de paraquedas e encontrar. E, e aí eu comecei a entender que tem muita coisa que a gente simplesmente não explica. E tá ok, continuo não dando nomes. Porque, enfim, é uma coisa que eu sinto de não querer nomear. E com essa jornada toda, uma das coisas que eu sempre me questionei foi, caramba, o que é isso? Né? O que é isso? O que é isso? O que é o mundo? O que são as emoções? Da onde que vem isso? Por que a gente nasce? Por que a gente tem pai? Enfim, da onde veio? Para onde vai? Aqueles questionamentos básicos. E, de repente, eu comecei a perceber que a explicação não tem, gente. Nem adianta. Porque isso, porque aquilo, não. Essa não vai rolar. Mas, por outro lado, eu comecei a perceber que existe
E há pessoas que acreditam nisso, eu ainda não sei se eu acredito, mas percebe-se que existe um movimento de você escolhe onde nasce. Isso vem mais ou menos programado. Isso vem mais ou menos como destino. O que a gente poderia chamar de como a gente conhece aqui a vida material. Enfim, quais são as raízes disso? Não tenho a menor ideia. Mas tem uma coisa de que você nasce na família X, com os pais X, e sua vida vai começar a partir daí. Isso a gente não tem escolha. Ou há outras pessoas que acreditam que tem, que você escolhe sim. Enfim, independente disso, até onde a gente sabe, a gente veio, caiu aqui. E veio. Isso pode ser chamado de destino. Todas as perguntas e respostas estão dentro de cada um de nós. É mais ou menos por aí. Na O verdade. problema é assumir a responsabilidade e parar por vir. Exato. E daí eu comecei a entender isso, e o que eu percebi? Que muitas das escolhas que eu estava fazendo não eram pelas razões que a gente acha que está fazendo. Por exemplo, eu queria absurdamente trabalhar, ser independente, ter o meu próprio dinheiro, não depender de ninguém, não queria ninguém mandando em mim. Eu lembro isso com 8 anos de idade, eu já tinha esse discurso. Eu queria isso, porque eu não queria ninguém mandando em mim. Mas essa era a razão real. E eu passei boa parte da minha vida fazendo escolhas para chegar nesse lugar. Tudo que eu resolvi estudar, tudo que eu resolvi conhecer, o trabalho que eu escolhi, tudo foi baseado na percepção daquela garotinha de 8 anos. Esse tipo de escolha são escolhas inconscientes, porque com 8 anos eu não sabia o que eu estava escolhendo, definitivamente. E essas escolhas inconscientes vão te levar para lugares que de repente você não quer chegar. Por isso que a Dani fala o tempo todo, tem que trazer consciência. Por que eu não queria ninguém mandando em mim? Porque eu não gostava do jeito que os meus pais me tratavam. Eu não gostava das regras que tinham lá em casa. Sem julgamento de pai e mãe, eles fizeram o melhor que puderam, é óbvio. Pelo menos lá em casa, sim, enfim. Há uns que discutem. E quando a gente começa a trazer a meditação, ó, eu fui assim também, a Eureni. O que eu comecei a perceber quando eu comecei a respiração profunda? Cara, eu tinha uma dor imensa. Eu tinha uma dor imensa porque eu queria uma atenção que eu não tinha. Então, quando isso dói tanto, a gente vai para outro lado. Eu também não quero. Também agora você vai. Tá entendendo? Boa parte de 20 anos de escolha foram baseados nisso. Então, trazer a consciência é o primeiro passo. E aí a gente pode escolher verdadeiramente com a nossa essência. Porque eu passei todos esses anos fazendo essas escolhas e ficando doente e infeliz e ansiosa e passando metade da minha adolescência no hospital. Trazer a consciência é muito importante. Agora, só antes, Dani, de você falar, eu queria comentar isso aqui. Todas as perguntas e respostas estão dentro de cada um de nós. É o seguinte: quando a gente realmente vai para dentro e conecta com o coração e se sente parte do todo, é muito abstrato falar isso. Eu vou tentar o melhor possível colocar em palavras. Quando a gente fecha os olhos, respira, vai para dentro, conecta, sente que tá tudo bem, tá tudo perfeito, sabe? É uma sensação de plenitude. Acho que é a melhor palavra que eu consigo no momento. Nesse lugar acabaram as perguntas. E isso tudo está dentro da gente. Fala, Dani. Você estava falando, eu me lembrei daquela história do pai que estava trabalhando e o filho estava pequeno, de 4 anos, estava enchendo o saco, querendo brincar e tal. Aí ele viu uma revista que tinha um mapa mundi e cortou em pedaços e deu para a criança montar o quebra-cabeça.
para dar uma trégua, porque ele falou, pô, ele não conhece, vai demorar horrores para conseguir montar isso tudo. E aí, assim, em minutos, o menino entregou para ele. E ele levou um susto. E falou, mas filho, como é que você conseguiu montar isso tão rápido? Ele disse, não, porque atrás era a cara de um homem. Consertando o homem, eu consertei o mundo. E é isso, gente. Na verdade, é muito engraçado, porque todos os problemas, eles nascem nessa ruptura de humanidade. As pessoas esqueceram que nós somos todos seres humanos. E a gente entrou em lugares que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que chegar nesse tal lugar, eu tenho que... Essa coisa essas divisões todas que foram criadas colocaram o nosso foco tão fora que é aquilo, se de repente eu parto do princípio que eu tenho que ser independente o tempo todo, o que eu estou dizendo? Eu não sou capaz de confiar em ninguém. Eu não vou depender de ninguém. Mas se eu não dependo de alguém, ou pelo menos se eu não abro espaço para alguém me acolher, eu nunca vou ter a sensação de amizade, de segurança, de pertencimento. E se você olhar, todas as coisas reais, básicas de nutrição, elas envolvem o contato entre as pessoas. Aquilo, você pode ter a mansão, você pode ter dinheiro no banco, você pode isso, e continuar um miserável, doente, assustado. Porque não é isso que nutre. O que nutre é essa conexão, e a conexão só vem na medida em que você se sente responsável pelas suas escolhas. Então, aquela coisa, eu me sinto mal, o que eu vou fazer com isso? Eu me sinto bem, o que eu vou fazer com isso? Porque, na verdade, o desdobramento, ele é consequência desse questionamento ou não. Naquilo, se eu começo a dar porque eu tenho abundância, isso vai gerar um espaço criativo que vai me levar para um lugar melhor ainda. E aquilo, se de repente você, né, me entrega e alguém chega e te desaponta, você para e olha, mas desapontou por quê? Porque eu queria... Eu estava sendo abundante apenas ou eu estava negociando? Se eu estava negociando, eu estava me prejudicando. Deixa eu olhar para isso, deixa eu fazer essa limpeza. E com essas tomadas recorrentes de consciência, o destino, ele sai desse lugar onde você é vítima para te levar para a possibilidade da criação. Para te levar para o lugar, por isso aquilo, né? Nós somos semelhantes ao Criador, porque realmente é isso. E é engraçado porque nesse momento, eu acho assim, não tem opção. Ou você olha para a sua responsabilidade na criação do que está acontecendo, ou não tem solução. Ou fica bom para todo mundo, ou vai ser ruim para todo mundo. Esse conceito tem que entrar na cabeça de qualquer pessoa, de todas as pessoas. E isso começa com coisas básicas. A gente, tipo assim, hoje eu fui no Hortifruti. Aí eu tava lá pagando a conta, veio uma moça que estava sem ter o que fazer em casa, parou no caixa, que estava me atendendo, e resolveu bater papo. Eu respirei profundamente, porque hoje meu dia não começou muito bom, estava meio mexida, falei, deixa eu respirar aqui para não dar problema. Ela não deu conta do tamanho do desrespeito. Ela não deu conta do convite que ela lançou para uma situação desagradável. Porque eu podia ter reagido, porque ela estava literalmente invadindo o meu espaço. E por mais que você diga, Dani, isso é besteira, isso acontece. Não, gente, não é besteira. Se você não está consciente disso, você vai trazer isso para casa. Você vai sentir essa violência, você vai trazer para casa no mau humor e você vai jogar em alguém, que vai jogar em alguém, que vai jogar em alguém, e a gente vai viver num mundo violento. Não é aquilo, não estou dizendo para o extremo oposto, onde todo mundo tem que ser neurótico com todo mundo. Não, não é isso. Mas são pequenos cuidados, aquela coisa, eu vou tratar todo mundo como eu quero ser tratado. Eu vou tratar todo mundo dando conta que todo mundo sente dor igualzinho eu. Eu vou tratar todo mundo dando conta que as pessoas precisam ter uma sensação de serem vistos, respeitados, valorizados, ouvidos. A gente exige isso de todo mundo, mas quantas pessoas estão realmente dando? E de novo, é hora
hora de acordar. O que a gente viu nesta pandemia mostra o tamanho do desamor. A vida é você explodir no amor. Amor incondicional. Amor que é capaz de dar a vida pelo outro. A escassez está enorme, tanto que aquilo a gente acostumou com atrocidades inaceitáveis. E com a hipocrisia individual, que é aquilo. Vamos, mês passado, que horror a Ucrânia. No mês seguinte, que horror Israel. A Ucrânia continua com o mesmo problema. Israel já está saindo da notícia. E a gente vai adiante. Então aquilo não é suficiente a gente se revoltar num post no Facebook. Como é que muda esse quadro de violência? A primeira pergunta é como que a gente criou uma sociedade capaz de nutrir monstros em todos os lugares, em todas as culturas, nas mais diferentes religiões. O que a gente está fazendo de errado? Todo mundo está fazendo de errado. Então, aquilo, se eu realmente me importo, não pode acontecer. A violência é inaceitável. Ponto. Como a gente cria pessoas com consciência suficiente para não necessitarem da violência? E isso começa com a gente. Começa com você acordando de manhã cedo indo para o trabalho e se dando ao trabalho dar bom dia para todo mundo que você encontra na rua. Porque aquela pessoa que passa você é uma pessoa igualzinha a você. Então é bom a beça você chegar e dizer, oi, bom dia. Já dá, sabe, já dá um contato, já dá, muda inclusive o teu espaço interno. Isso é escolha. Eu lembro quando eu fui morar na Índia a primeira vez, eu tinha que passar por uma rua que era basicamente terra. Um negócio lá, enfim, 200 anos atrás, era super, como eu vou dizer, simples. E tinha um monte de lojinhas de indianos vendendo pedra semi-preciosa, coisa de sândalo, enfim. E eu tinha que passar por ali todo dia. E aí foi muito engraçado, porque aquilo, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Então passava lá dando bom dia, cumprimentando, não sei o quê, xeretava, sentava. Eu só não aceitava o chai, porque é o raio de um tipo de um chá lá com leite, com não sei o quê, que eu odeio aquilo. E eles adoram. Aquilo não dava. Mas enfim, eu era simpática com todo mundo porque eu gosto de estar com pessoas. Bom, resumindo, depois de um ano morando lá, basicamente aquilo era uma rua de barro no chão, que ficava absolutamente escura à noite. Eu era uma ocidental na Índia nesta época, isso e nada era a mesma coisa, quer dizer, eu estava extremamente exposta a qualquer tipo de violência, porque eles não tinham respeito nenhum por mulher nessa época, ainda mais uma guria, que eu tinha, o quê, 20 anos. Mas é aquilo, eu ia e voltava com tranquilidade. Por quê? Porque eles todos me avisavam, olha, qualquer coisa você dá um berro. A gente dorme nas lojas, isso e aquilo, a gente cuida de vocês. E aí aquilo, eu vivi meses sendo cuidada por um monte de gente, porque eu me dei ao trabalho de ser humana. Então aquilo, o destino poderia ter sido super diferente. Mas eu fiz uma escolha. E se você escolhe a conexão, se você escolhe o encontro, você vai criar o mundo que você deseja viver. De outra forma, não adianta ficar culpando e exigindo o outro. O outro está refletindo aquilo que você está emitindo. E a gente está, na maior parte do tempo, aceitando emitir a desconfiança, a proteção, enfim, o medo. A gente tem medo o tempo todo. Esses dias eu falei com a Ana, comecei a me sentir mal, me sentir mal, me sentir mal. Falei, gente, que coisa estranha. E faz ginástica e respira, e não sei o que lá, e não sabia o que era, mas uma sensação esquisita. Até a hora que eu sentei, falei, vou olhar para dentro, até enxergar o que está acontecendo. Aí veio o choro. Um choro assim, não tinha história, não tinha nada, era só um choro, mas um choro doído. E de repente me veio aquela coisa, gente, choro é função do corpo. A gente abriu mão até disso. Não faltam motivos para a gente chorar. Até isso. Não vou chorar porque... Não, porque não pode, não, porque não sei o quê, não, porque... Cara, da mesma forma, tu pau da vida, vai bater travesseiro. Esse movimento físico
no medo e na raiva, ele é importante, porque tira do sistema um monte de hormônios, de substâncias e química, isso e aquilo, que se mexeram ali por causa de um evento externo, que você senta em cima, e isso vai se transformar numa sensação Blearg. E aí aquilo, a sensação Blearg, vai mexer com o emocional, que vai fazer você ser cada vez uma pessoa mais ranzinza, e daqui a pouco você está infernizando a vida de outros, e quando você vê, você tem um mundo cheio de marginal. E você faz parte do problema. Que, aliás, assim, para fechar o meu raciocínio todo, né, basicamente essa coisa da escolha vem muito desse lugar. As pessoas precisam entender que somos todos partes do problema. E precisamos urgentemente nos tornarmos solução. E a solução é: seja uma pessoa com a qual você gostaria de conviver para o resto da sua vida. Porque em realidade é isso. É isso que vai acontecer. É isso que já está acontecendo, né? Cara, boa parte da... Lembrando que, gente, eu não faço nada pela Ucrânia diretamente. Não faço nada por Israel diretamente, nem por todas as pessoas que estão sofrendo no mundo diretamente, simplesmente porque não dá, eu não tenho essa capacidade. O que você, assim como eu, que fica nessa situação de olhar o quanto o mundo está ruim e de repente achar que pode fazer alguma coisa, você pode começar a fazer por você mesmo. Porque tudo que a gente faz irradia. É como jogar uma pedra no lago. Irradia. Se você se cuida bem, você vai irradiar energia boa. Se você se cuida mal, você vai irradiar outras coisas. Gente, é toda vez que eu estou começando a me sentir meio mais ou menos, eu sempre parto do princípio. Cara, não tô legal, tô sentindo esquisita. Vou dar ao corpo o que o corpo precisa, mesmo que eu não esteja com vontade. E aí é exercício, é alimentação, é respiração profunda, é silêncio, é de repente é chorar. Dá ao corpo o que ele está precisando, o que ele precisa bem para funcionar. E não é brincadeira, é instantâneo. Como o legal de tudo ser energia é que tudo muda assim, com muita rapidez. A emoção, ela muda com muita rapidez se você só começar dando ao corpo o que ele precisa. Então, a primeira coisa é lembrar que começa de dentro de casa e de dentro da casa que você vive. O teu corpo, as tuas emoções, depois a tua casa propriamente dita. O teu trabalho, começar de onde está perto. Essa é a principal coisa. E trazer consciência, que é aquela coisa, se você não tem consciência, se você não sabe da onde vem o que você está sentindo, não adianta, você não vai ter clareza, não vai fazer uma escolha consciente. As escolhas inconscientes nos levam para lugares ruins. Por quê? Porque a maior parte das escolhas inconscientes, elas são guiadas pelo medo. E todo mundo vive com medo o tempo todo, porque a gente é ensinado, criado e doutrinado desde muito criança a viver com medo. Cuidado com o bicho-papão, se você não se comportar, não vai ter o presente de Natal. E por aí vai. Liga o noticiário da TV. É condicionado a viver com medo o tempo inteiro. Tudo que a gente faz é direcionado pelo medo. E por que a gente ouve esse medo? Simplesmente porque a gente quer evitar entrar em contato com alguma dor que todo mundo tem. Todo mundo carrega uma dor, uma mágoa, uma tristeza. E a briga para não sentir é exatamente essa, para não entrar em contato com dor, mágoa e tristeza. Só que isso, por outro lado, vai acabando com a sua vida. Esse final de semana vieram umas amigas aqui em casa, aí eu falei com elas, olha, eu me recuso a viver no medo o tempo todo. Sinto medo? Claro, todo dia, quase todo dia. Sinto? Claro que sinto. Só que eu me recuso a permanecer no medo. Tem hora de sentir e parar e sentir, e tem hora de dar a mão pro medo, vamos caminhar. E eu sempre falo, todo mundo que entra na minha vida tem a oportunidade de me trair. Simplesmente
justamente porque eu dou essa oportunidade. Porque eu me recuso a viver na defensiva. E isso não é ser ingênua. Eu não vou cair no golpe do WhatsApp, do cara que te liga, ó, tô aqui com a sua mãe sequestrada, é melhor você me dar o dinheiro. Não é esse tipo de ingenuidade que eu tô falando. É óbvio que o mundo tá meio mais ou menos, né? Então a gente tem que tomar uns cuidados. Mas eu me recuso a viver o tempo todo me defendendo de todo mundo. O tempo todo esperando o pior de todo mundo. Aquela história, alguém te liga, você entra em pânico. O que houve? Eu me recuso a viver assim. Ai, como que você conseguiu isso, Ana? Trabalhando duro. Trabalhando duro. Meditando com frequência, aprofundando a respiração, buscando conhecimento. Conhecimento liberta. O conhecimento associado à ação, a gente consegue chegar mais ou menos num lugar de plenitude. Ai, mas você vive o tempo todo num lugar de plenitude? Não. Também não. Mas eu tenho momentos incríveis, justamente por estar nesse lugar. E é isso que a gente tenta ensinar aqui o tempo todo, porque a gente passou esse caminho todo do autoconhecimento já há alguns anos, e é um caminho que a gente não passou e acabou, não. Ele continua, né? Ele vai ad infinito. Enfim. E vou deixar o convite aqui. A gente tem o grupo gratuito de meditação ativa. O que a gente faz no grupo gratuito de meditação ativa? A gente faz meditação ativa. Basicamente é isso. Meditação ativa, eu vou deixar lá nos meus stories. No canal do YouTube também tem uma série explicando o que é meditação ativa. É a gente exatamente se aprofundar a respiração e mover energia para trazer consciência. Trocando em miúdos é isso. A gente dança, enfim, faz silêncio. E todo mundo consegue fazer. Eurine está falando aqui, eu quero. Depois manda uma mensagem para mim no Instagram que eu vou te mandar o convite. O nosso grupo é todo último domingo do mês, então já é agora esse domingo, dia 26 de novembro, que é o último às 10 horas da manhã, do horário de Brasília. E vai ser o último do ano, né, E Ana? vai ser o último do ano, então venham. E uma coisa legal desse grupo é que, por exemplo, a Eurine falou aqui que é de Roraima, a Rosana falou que é do Rio Grande do Norte, a gente tem gente de outros estados, de São Paulo, do Rio, enfim. A gente consegue fazer essa conexão que a gente não poderia fazer de outra forma. Isso é muito legal. Agora, olha, se eu for lá no grupo, eu vou resolver todos os meus problemas? Gente, é um passo de cada vez. O que você vai aprender são ferramentas e meditações para você aprofundar e começar a se tratar com carinho e começar a criar consciência. E fora disso, a gente bate um papo também, é sempre super legal. Fica o convite aqui. Eu quero colocar duas coisas antes da gente terminar hoje. Uma é a história do problema do medo, o que a Ana estava falando de, eu não sinto medo, não vivo no medo. Isso é ter consciência do medo. Toda vez que você traz consciência, você vai trazer a possibilidade da escolha. O problema das pessoas é que elas vivem no medo, reprimindo o medo de todas as formas possíveis e imaginárias, seja comida, seja álcool, seja cigarro, seja trabalhar que nem um desesperado, se manter desconfiando de todo mundo. Isso tudo é para não sentir o medo. E quando você faz isso, o preço que você paga é cair na inconsciência. Quando você cai na inconsciência, você vai gerar situações complicadas, porque na verdade a alma quer a consciência e o crescimento. Então ela vai buscar situações de confronto para ver se você desperta. E quanto mais você resiste, pior a situação fica. Daí aquilo, o resfriado, começa com resfriado, que vira enxaqueca, que vira pneumonia, que vira gastrite, que vira não sei o que, até te levar a óbito. Enfim, então a coisa da consciência, que o medo, não tem como não ter medo hoje. Simplesmente não tem como. Mas você estar consciente do medo faz você andar de uma outra forma e faz você não paralisar de viver. A outra coisa, plenitude. A gente sempre tende a imaginar, ok, se é espiritual, fala em plenitude, neguinho já imagina você, né, sentadinha numa nuvem com harpas e aquela coisa toda. Gente, eu não sei, pode ser até que seja isso para algumas pessoas.
A sensação de plenitude, para mim, ela vem do momento onde eu percebo que eu sou capaz de aceitar aquilo que eu estou sentindo, mesmo que seja horrível. É uma sensação de realmente de você se acolher, de você ser inteira, de você perceber que você pode estar aberta e fluindo. Plenitude é quando a vida transborda. Às vezes a vida transborda no choro convulsivo. Às vezes a vida transborda na raiva alucinada que faz você querer bater no travesseiro 3 horas seguidas. Normalmente leva 2 minutos. Mas enfim, para coisas de figura, Sônia. Se a vida transborda, você tem essa sensação de plenitude, de reconexão. Então, cuidado, porque a cabeça ela sempre vai colocar molduras. A gente sempre imagina que elevação, que isso, que aquilo tem uma cara de, né, sei lá, de Buda iluminado e centrado. Não, às vezes não é assim. Faz parte. A vida ela tem aquilo, ela é abundante de todos os jeitos. Tem coloridos diferentes, tem temperaturas diferentes, tem estações diferentes. Tira a moldura. Busca essa sensação de ser o canal de tudo que existe, de deixar essa energia fluir conscientemente. Aquilo, você é um instrumento. Faça a escolha do aprendizado para ser a melhor melodia possível. E pensa assim, eu lembro uma vez que eu fui ver um concerto do meu sobrinho que estava aprendendo guitarra, e junto com ele tinham várias outras crianças com outros instrumentos. Gente, é o seguinte, não existe nada pior do que um violino mal tocado. Acho que foram os 5 minutos mais horrorosos da minha vida, porque a menina era um desastre. E eu acho que ela fez, inclusive, um esforço sobre-humano para mostrar para a mãe dela que ela nunca seria uma violonista. E eu sei que eu tive que segurar o riso, porque realmente aquilo dói na alma. Então, quando vocês pensarem em termos de como se colocar no mundo, pensem em aprender, que vocês estão aprendendo violino. Ou seja, faz com consciência, porque senão o resultado realmente é muito ruim. É muito ruim. Não tem nada pior do que aquilo. Enfim, é isso. O convite é transforme a vida em boas escolhas. Fala, Ana. Excelente metáfora. Ok, vamos finalizar, né? E, gente, lembrando que as escolhas é agora. Você vai desligar, vai sair dessa live ou do vídeo gravado, se você estiver assistindo gravado. A hora que isso aqui desligar, você tem uma escolha. Presta atenção. Nem que seja, vou jantar. Quer dizer, no Brasil ainda, aqui já são Ainda é 7h40 da cedo. noite. Vou lanchar, vou jantar, sei lá, vou tomar banho. Percebe a escolha que você está fazendo. A primeira coisa de tudo é começar a observar para ver se essas escolhas, da onde vêm essas escolhas que você está fazendo, por que você está fazendo. Se você gostaria de fazer outra coisa, mas nesse momento acha que não é possível. Percebe isso. É a consciência que muda a forma como a gente se sente e a forma como a vida acontece. Por exemplo, ontem eu estava danada da vida com um troço que aconteceu no trabalho. Eu vou passar por uma avaliação que tem 6 meses que eu estou na empresa e eu estava, que saco, cara, parece que eu estou na 4ª série e não sei o que, não sei o que. Tava danada. Aí hoje, antes de dormir eu fui, meditei, hoje de manhã fiz exercício e tal, aí eu botei um vídeo lá para ver, meio emocionante, chorei, deixei a emoção fluir. Daqui a pouco, toda a raiva que eu estava sentindo ontem tinha desaparecido. O trabalho continua lá, a avaliação continua lá, tá tudo exatamente do mesmo jeito, só que eu já estou sentindo diferente. Porque a vida acontece dentro. O que está fora desperta coisas que estão dentro da gente. Se não despertar nada, é porque aquilo não te atinge. Mas se te atingir, presta atenção. Não no que aconteceu, mas no que atingiu dentro. Então, desligando aqui agora, você vai fazer uma escolha. Observa a escolha que você vai fazer agora. E, É isso aí. para quem vier no grupo de domingo, manda mensagem que eu vou mandar o convite, ok? E explico tudo direitinho na mensagem. Beijo, Gente. galera.
Tchau, tchau. Tchau.